E aqui no programa Mulher Mais, desta semana, nós estamos conversando com Sirlene Simões, ela que é fundadora da comunidade católica Mãe da Esperança. Estamos debatendo sobre esse tema que eu acho que é infinito. Se formos discutir, sempre teremos assunto. Mas nesse bloco agora, nós queremos dizer o não nosso de cada dia. Geralmente nós usamos o termo católico, o pão nosso de cada dia. Mas o pão é só o alimento do corpo, né, Sirlene? E nós sabemos que muitas vezes para os nossos filhos, o não é o alimento da alma. E por que esse não é considerado o alimento da alma? Tem uma passagem bíblica, Irani, que diz assim, São Paulo diz, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo é sensato fazer. Não é? E nós, enquanto mães, temos que ter isso muito implícito no na nossa forma de educar os nossos filhos. Porque eles precisam entender desde cedo que às vezes o não é para que algo não aconteça de grave na sua vida. Uma mãe que está com um filho com uma faca, ela vai dizer, não pode ficar com essa faca. Você vai se cortar, vai se machucar. Porque você vai se machucar. Então ela está impondo para ele, mostrando para ele que aquilo ali pode trazer um dano à sua vida. Então o não, partindo dessa perspectiva, ele é educativo. Porque ele nos faz, eu posso chegar até aqui, dali em diante, pode ser prejudicial a mim. É o que a gente vê hoje, infelizmente, no nosso mundo, muitos jovens, muitos adolescentes que, infelizmente, entram no mundo das drogas ou começam a beber muito cedo, porque faltou, né, no decorrer da sua vida, esse não que educa. Muitas vezes o não é o não da proibição, né, Sirlene? É o não do limite. Exatamente. Porque eu, enquanto pessoa, se eu não conhecer os meus limites, até onde eu posso ir, né? Diz que tem aquele ditado, o meu espaço termina quando o seu começa. Eu não vou passar a minha vida inteira ouvindo sim. Um dia lá fora eu vou ouvir um não e eu não sei ouvir um não. Como que eu vou aceitar esse não quando eu for conviver com outras pessoas, se os pais, se principalmente a mãe em casa, não ensina o seu filho a aceitação do não, né? E como você... quando nós estávamos conversando anteriormente, você disse, o não, ele não pode vir sozinho. Ele precisa ter uma explicação. Porque quando o não vem sozinho, ele fica sendo uma proibição. Exato. E a proibição, a gente sabe que leva à rebeldia. Exatamente. Leva à rebeldia, leva a atos de violência, de intolerância, de uma série de outras coisas negativas. Então, o não, para ele ser realmente educativo na vida de uma criança ou de um adolescente, ele precisa vir acompanhado de uma explicação. Porque na sociedade, a sociedade cobra isso. Né? Quando a criança que se torna um adulto depois, no meio social em que ele vive, que ele recebeu o não, ele vai querer bater, ele vai querer fazer qualquer dano, porque ele não soube. Isso são situações amenas, porque quando ele ouve um não, ele pode se tornar muito mais agressivo. Né? Isso mesmo. Porque a gente sabe que um adulto, quando ouve um não, por que existe tanta violência hoje no mundo? Justamente por isso que você está falando, as pessoas não estão acostumadas a ouvir não. E nós, mães, somos culpadas disso. Né? Muitas vezes, quando a gente diz que os filhos precisam ser educados, hoje, infelizmente, muito mais do que os filhos, eu creio que as mães estão precisando ser reeducadas. Sim, eu concordo com você, porque muitas vezes a mãe, até justificando, porque eu fico muito tempo fora de casa, porque eu trabalho muito, porque antigamente as mães só ficavam por conta dos filhos, as mulheres muitas vezes acabam se distanciando da beleza que é ser mãe. E ser mãe é pôr o filho no colo, é aconselhar, é orientar e dizer, eu te amo, mas isso não pode acontecer na sua vida quando a criança faz alguma coisa que não está certo. Eu te amo, mas eu estou te mostrando que esse caminho aqui não é bom para você, porque lá na frente você pode se machucar. É porque muitas vezes as pessoas também, principalmente nós mães da atualidade, as mães modernas, elas estão confundindo muito aquela coisa do deixar tudo, né? Porque isso é que é amor. Ah, não, eu amo demais meu filho, não tem coragem de dizer não. Mas isso não é amor.
Isso é apenas sentimento de piedade. E o que é pior, não é nem piedade pelo seu filho, é piedade por você mesmo, pela situação em que você é obrigada a viver. Você não tem como se dar o limite entre o sim e o não, e você não consegue dar esse limite para o seu próprio filho. E é cada vez mais comum a gente escutar hoje mães dizerem: eu não sei mais o que eu faço com ele, eu não sei mais o que eu faço com ela. É muito triste ouvir isso. Sirlene, mas quando a gente ouve essa frase, eu vou te dizer o seguinte: quando uma mãe chega a dizer eu não sei o que fazer com meu filho, a bem da verdade ela não sabe o que fazer com ela mesma. Porque ela perdeu a direção. Perdeu a direção da vida dela, do rumo dela, do raciocínio dela. Da criação daquele filho, né? Por isso é importante demais a mãe estar junto do filho sempre. Sempre. Eu volto a dizer, não precisa ser um tempo extenso, porque a gente sabe que no mundo moderno, hoje, a gente sabe que todos precisam trabalhar, que a mulher ganhou um espaço muito grande no mercado de trabalho também. Isso é muito bom, isso é bom demais. Mas a mulher não pode esquecer que ela traz em si, desde o momento que ela foi gerada e nasceu mulher, ela traz em si o dom da maternidade. E ninguém pode fazer por ela aquilo que é ela mesma, enquanto mãe, que tem que estar fazendo pelo filho. Porque tem certas coisas que os nossos filhos só aprendem conosco. E não é no falar, é no exemplo. Nós não podemos ser como aquela brincadeira de criança. Seu rei mandou dizer e pronto, né? Ou então tem aquela brincadeira do que faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não sei se você lembra dessa brincadeira de quando era a gente criança, a gente mandava as crianças que estavam à frente fazer uma coisa e a gente aqui fazia outra. E engraçado que hoje, lembrando dessas brincadeiras, eu me recordo muito que enquanto a gente estava à frente, a gente tendia mais a fazer o que a pessoa estava fazendo do que mandando a gente fazer. Repetir o que o outro estava Tanto é que isso visualiza bem. O exemplo é a melhor educação. Se você quer que seu filho tenha um bom caminho, tenha uma boa educação, seja o exemplo dele primeiro. Não sai daí não, que daqui a pouquinho a gente volta falando sobre esse assunto.